O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos, por alguns instantes, por favor. Estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. Como o padre fez de manhã, lembremos, festa da exaltação da cruz. O nome já diz, exaltação. A cruz é exaltado, mas na verdade, meu irmão, quem é erguido somos nós mesmos. É a nossa condição humana de filhos amados de Deus que é exatamente levantado. Nós temos que ficar bem claro com isso, irmãos, porque vamos aqui lembrar que o mais importante, o principal, o mais belo, aquilo que tem que ser visto, aquilo que tem que ser venerado e adorado, não é pura e simplesmente o sacrifício de Jesus, não é essa figura de verme, como diz o profeta Isaías, não é essa figura horrenda de chagas, de feridas, de sangue, não é o sofrimento de Cristo que aqui nós adoramos, mas aqui o que nós adoramos, o que nós reconhecemos e nós vemos, é exatamente o tamanho do amor de Deus para conosco. É essa maneira que nós temos que olhar para a cruz, irmãos. É olhar quão tamanho foi o amor dele para conosco, fazendo-se então lembrar que o amor ele tem como característica esse sacrifício. Jesus então nos ensinou o que é amar. Amar é se sacrificar, amar é doar, é se entregar. Então o que nós vemos na cruz, gente, quando ela foi então exaltada, é exatamente isso, foi exaltado, gente. Ou seja, o amor de Cristo sobressaiu, podemos assim dizer. Ou seja, abundou a graça, superabundou a graça, superabundou o amor de Cristo para conosco. Ou seja, por maior que seja a maldade, o ódio do mundo, o erro do mundo, mas muito maior, gente, é a ação de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus para conosco. Por maior que seja a nossa miséria, o nosso erro, o nosso pecado, mas o amor de Deus, ele superabundou toda a nossa miséria. E é isso que tem que ficar bem claro para nós. E como o padre então iniciou dizendo, é a nossa vida que se exalta. Porque podemos aqui dizer, irmãos, que isso é que é verdadeiro amor. É quando esse amante, ele desaparece para que possamos então aparecer. Ele se diminuiu para que pudéssemos então crescer. Olha o que Jesus então fez por nós, gente. Porque tudo que Jesus fez
foi por nós. Tudo o que ele viveu foi pensando em nós. Essa cruz do qual ele foi elevado foi exatamente por nós. E esse ponto também nós não podemos nos esquecer, irmãos. Foi por nós. Celebrar essa exaltação da Santa Cruz é nós celebrarmos, irmãos, a nossa vitória. É celebrar, meu irmão, que enquanto o mundo tinha nos derrubado, veio então Deus e nos levantou. Nos colocou de pé novamente. Gente, vê se você consegue enxergar o tamanho do favor que Deus fez para conosco, do tamanho da obra que Deus fez para nós. A humanidade que estava perdida em Jesus, na cruz, ela foi encontrada. A humanidade que estava imunda, suja, por meio da cruz, a humanidade foi lavada, alvejada e regenerada. A humanidade, meu irmão, que estava na morte, agora encontrou a vida. Porque se a cruz não tivesse sido elevada, nós então, meu irmão, não tínhamos então conhecido essa vida. Porque a humanidade inteira estava exatamente perdida, morta. Se não fosse essa cruz, a porta do céu não tinha sido reaberta novamente para que pudéssemos entrar. Se essa cruz, gente, não tivesse sido erguida, nós também não tínhamos erguido novamente. A humanidade inteira destruída por causa do pecado de Adão e Eva. O céu que tinha sido fechado para toda a humanidade, agora com essa cruz erguida, esse céu foi reaberto. Jesus nos colocou de pé de volta, devolveu a nossa dignidade, gente. Devolveu a nossa dignidade de gente, de filho amado que nós somos. Gente, essa exaltação da Santa Cruz, de fato, em todos os sentidos, irmãos, fomos nós que fomos elevados, fomos nós que fomos beneficiados. Jesus se ergueu na cruz porque Ele viu a grande importância que nós temos para Ele. Olha que coisa mais profunda e bela. É nós então olhar para a cruz e depois relembrar daqueles momentos de pensamento, de tentação, de quando eu achava que eu não era amado por Deus, ou por aqueles momentos em que eu achava que eu não tinha importância, que não valeria a pena então viver, naqueles momentos de tentação que a gente achava que éramos o nada, que não éramos ninguém, que éramos então inúteis. Olhar para a cruz que foi exaltada é enxergar o quão eu sou valioso para Deus. O quanto eu tenho valor. Sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa que nunca jamais deveríamos nós ficar mendigando amor barato de pessoas que mais querem ver a nossa destruição do que, meu irmão, o nosso crescimento. Nunca jamais deveríamos nós derramar lágrimas, irmãos, por um homem ou por uma mulher que não estão nem aí conosco, de ficar mendigando amor barato de pessoas que não têm capacidade de me amar de forma perfeita. Irmãos, olhar para a cruz é então enxergar o quanto eu sou amado, o quanto Deus me amou, o quanto eu sou importante, o quanto eu sou valioso, o quanto, meu irmão, eu fui pago por um preço muito caro. E saiba de uma coisa, meu irmão, quanto maior o preço, maior é o valor daquele produto. Então, se Jesus pagou por um alto preço, se nós fomos pagos por um alto preço, porque grande
é o nosso valor. Então não se deixe enganar pelo demônio como se você não fosse nada, porque você tem um valor imenso sim. O mundo pode te odiar, o mundo pode não te ver, mas saiba de uma coisa: você é precioso aos olhos de Jesus. Ele se entregou como morte de cruz, porque você é importante para Ele. Deus olha para você e Ele nunca te abandonou. Ele te ama com amor eterno. Será que você crê nisso? Será que você entende isso? Creia nisso. E quero dizer mais. Por mais duro que seja, mas pessoa que fica chorando, meu irmão, chorando a falta da presença de homem e de mulher, me desculpe, meu irmão, sabe qual é a sua falta? Sabe qual é o seu problema? O seu problema é falta de fé. Pessoas que ficam, meu irmão, chorando, se desesperando, e vou dizer ainda mais, chorando e desesperando, achando que Deus não se importa, que não te ama e que Deus te abandonou por causa da dor, do problema, da dificuldade. Também digo a mesma coisa: o seu problema é falta de fé. O seu problema não é a ausência de Deus em sua vida. O problema foi você que se ausentou de Deus. Você que se ausentou de Deus. Sabe por quê? Porque se esse amor de Cristo por nós não é o suficiente para você se sentir amado, então meus pêsames, você não vai conseguir encontrar amor perfeito de ninguém. Porque sabe o quê? O mundo, meu irmão, ele mostra um amor falso, enquanto ele tem interesse de algo que nós podemos oferecer para eles. Porque no dia em que você não tiver mais nada para oferecer para ele, ele desiste de você. Ele não quer mais saber mais de você. Gente, pelo amor de Deus, olhemos para as nossas amizades. Quantas experiências é que você já pode ter passado, que você viu, de amigos que estavam em sua volta, enquanto você tinha, meu irmão, um emprego bom, tinha cerveja na mesa e carne assada também. No dia que você tinha picanha para oferecer para ele, ele estava na sua casa. No dia que você só tinha ovo para oferecer, ele nunca mais olhou em sua cara. Estou mentindo, gente? Estou mentindo? O engraçado é que o homem, ele só quer saber de nós enquanto nós temos algo para oferecer. Enquanto Deus, meu irmão, Ele sempre se importou conosco, tendo a plena certeza que nós não poderíamos oferecer nada para Ele. Porque aqui, meu irmão, não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso dEle. Por isso, meus pêsames, se o amor de Cristo não é o suficiente para você se sentir amado, então lamento, você vai morrer se sentindo odiado a vida inteira. Sabe por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas podem nos decepcionar a qualquer momento. Elas podem nos trair, nos ferir a qualquer momento. Não é praga que eu vou jogar, não. Esse seu namorado, ele pode desistir de você a qualquer dia, a qualquer momento. Sabia disso? Vixe, padre. Aí já começa a olhar para a cara dele. Pois olha mesmo. A capacidade dele é mais de te largar do que continuar com você. Mesmo você sendo casado ou casada. Olhe mesmo para a cara dele e para a cara dela. Olha que cara de safado ele é.
Olha a cara de pilantra que ela é. Pois não se iluda, a capacidade dele e dela é mais de te decepcionar do que de agradar. Quer ver uma coisa? Quem é casado aí, levanta a mão e grita eu. Quais os casais é que já teve a experiência de ter que dormir emburrado um com o outro alguma vez na vida? Levanta a mão e grita eu. Pronto, já está a prova. Gente, quer ver uma prova? Veja a facilidade que nós temos de decepcionar o outro. Agora veja a dificuldade que nós temos de perdoar ou de pedir perdão para o outro. Não bate a vergonha? Bate vergonha. O orgulho. Como é que é o orgulho? Ah, se ele quiser, ele aqui vem a pedir perdão. Não fiz nada. Não é assim? Gente, essa é a festa da exaltação da Santa Cruz. É sobretudo esse extremo amor de Deus para conosco. Veja, gente, se essa cruz não tivesse sido exaltada, também o lado aberto de Jesus não teria sido aberto. Quando jorrou sangue e água. A água que vem significar o sacramento do batismo. Ou seja, se essa cruz não tivesse sido exaltada, nós não tínhamos sido lavados. Lavados pelo sangue do Cordeiro. Lavados por meio do batismo. Lavados e regenerados para podermos então entrar no céu. Sabe por quê? Porque só entra no céu quem é limpo. Encardido não entra no céu. Sujo não entra no céu. Do lado aberto de Jesus, erguido numa cruz, assim como Adão, com o seu lado aberto, nasceu uma mulher chamada Eva, Jesus, sendo agora o novo Adão, do seu lado aberto, nasce também uma mulher, Igreja Católica Apostólica Romana. Que desse lado aberto saiu água, que significa o sacramento do batismo, para que eu pudesse ser lavado, para que limpo eu possa então entrar no céu. Saiu sangue, representando o sacramento da Eucaristia, porque a Eucaristia é o meio mais profundo e perfeito de nos unirmos a Deus. Porque veja aqui também, só entra no céu quem está unido a Deus. A Eucaristia, a comunhão, gente, é quando então o corpo de Cristo, o sangue de Cristo se une à minha carne, ao meu sangue. E nos tornamos um. Gente, quais são as últimas palavras que o padre diz ali, meu irmão, após o Cordeiro? Eis o aliás, repito, vamos voltar aqui. Felizes os convidados para o quê? Para o banquete nupcial do Cordeiro. Gente, antes da comunhão, o padre proclama, sendo persona Christi, ou seja, como se Cristo nos convidasse para o banquete nupcial. Gente, o que é núpcia? Casamento. Matrimônio. Então nós somos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, onde Jesus é o esposo e a sua igreja que somos nós, porque a igreja não é formada por bancos ou tijolos em parede, mas a igreja é formada por nós. Jesus, o esposo, nós, a igreja, a sua esposa, que assim como do lado aberto de Adão nasceu Eva, sua esposa, do lado aberto de Jesus nasce a igreja que somos nós. Cristo, o esposo, e nós, a sua esposa. E sabe de uma coisa?
Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, a palavra de Deus mesmo diz: aquilo que Deus une, o homem não. Pois então, meu irmão, o mundo pode até tentar tirar você de Deus, você pode até se afastar dele, você pode se desgritar de Deus, mas Deus jamais vai se desgritar de você. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Você pode querer apresentar a carta de divórcio, mas Jesus jamais vai apresentar e aceitar essa carta de divórcio. Sabe o que significa? Deus jamais vai desistir de você. Nunca, jamais. Aquilo que Deus une, o homem não separa. Nunca. Gente, isso está começando a provar para nós. O problema aqui não é Deus conosco, mas somos nós com Deus. Pelo amor de Deus. Deus jamais vai se separar de nós, Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais te deixou. Não caia nessa tentação demoníaca de achar que por causa da dor, do problema, da dificuldade, Deus então te deixou. Nunca, jamais. Repito, no fundo, somos nós que estamos deixando Deus. E aí, meu irmão, olha como é que é as coisas. E diz então, meu irmão, o Evangelho, o próprio Cristo, que o homem equivale para a mulher, que olha com desejo para outro homem ou outra mulher, já cometeu adultério no seu coração. Sabe qual é o mais duro dessa realidade? É que nessa visão espiritual, de matrimônio espiritual, entre nós, a igreja e Jesus, é que infelizmente nós estamos adulterando e nunca nos damos conta disso. Que muito de nós, no nível espiritual, estamos cometendo adultério. Sabe quando, gente? Quando eu começo a tirar os meus olhos de Deus e passo a olhar, meu irmão, para as coisas desse mundo. Quando você tira os olhos de Deus e vai então, meu irmão, ver pornografia. Te peguei com uma novidade no dia de hoje em cima desse assunto. Jesus não disse no Evangelho? Aquele que olhar com desejo, devidamente casado, olhar com desejo para outro homem, para outra mulher, já cometeu adultério no seu coração. Agora veja, gente, analise a profundidade do negócio. E muito de nós ainda acha que não tem pecado, que não cometeu nenhum erro. Então, meu irmão, quando nós desviamos os nossos olhos, tiramos os olhos de Deus, o nosso esposo, para olhar, meu irmão, para os prazeres deste mundo, estamos cometendo adultério. Gente, e mesmo dentro da igreja, está entendendo? Eu não estou dizendo, meu irmão, de gente que está lá fora, porque os que já estão lá fora, meu irmão, é aquele que o quê? Já abandonou a casa. Abandonou a casa. Que aí é a forma mais extrema, podemos assim dizer. Já abandonou o marido. Já abandonou. Eu estou colocando para nós de igreja, meu irmão, que estamos todo domingo dentro da igreja. Quantas das vezes é que estamos traindo Deus? Traindo. Sabe, com os nossos olhos. Apenas com os nossos olhos.
filho, eu acho que eu nunca preguei em cima desse tema assim, fazendo essa relação do sacramento do matrimônio com a nossa própria vida espiritual. Olha só, meu irmão. Perceba. E aí então, matrimônio. E veja também, segundo o matrimônio, também tem esta realidade. Tem essa realidade, o que Deus une, o homem não separa, e que já está bem claro aqui. O mundo, ninguém vai ter capacidade de separar, meu irmão, Deus de nós. E se houver alguma separação, não é Deus que separou de mim, fui eu que quis me separar de Deus. Repito, não é problema, não é Deus em mim, mas sou eu com Deus. Este é que é o problema. O esposo sempre é fiel. Fiel. E mais, gente, no matrimônio, um e o outro disse que te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida, até que o quê? Até o quê? Gente, vamos lá. Te prometo ser fiel como? Na alegria, na saúde, até o quê? Deus está cumprindo com suas promessas. E você, meu irmão? Está cumprindo a sua promessa? De esposo? De esposa? Você tem sido fiel a Deus em todos os momentos? Ou você está sendo, meu irmão, essa esposa interesseira, que só quer saber do dinheiro do seu marido, da casa que ele pode lhe dar, do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você se casou por quê? Gente, eu estou falando nesse nível espiritual, ok? A nossa união, nosso relacionamento entre eu e Deus, esse matrimônio espiritual aconteceu o quê? Na cruz, quando a cruz foi erguida, houve esse matrimônio espiritual entre Deus e a humanidade, fica bem claro isso. Mas e aí, você tem sido esposa fiel? Você tem procurado Deus só no momento em que você precisa? Que tipo de esposa que você está sendo? Bora que eu vou colocar mais. Já que eu estava com saudade de vocês, gente. Não sei se vocês estavam de mim, mas eu estava com saudade de vocês. Saudade de bater. Entendeu? Gente, matrimônio espiritual, pelo amor de Deus, entendamos isso, gente. Isso é fazer então leitura espiritual da própria vida. Isso, gente, é entender a nossa própria vida. Isso é entender o próprio sentido da vida, pelo amor de Deus. Às vezes a gente complica demais, às vezes a gente fica se perguntando demais quem eu sou, para que eu vim, o que Deus quer de mim. A gente complica as coisas demais.
Gente, esse é um tipo de homilia que é mais uma vez o meio de nós entendermos quem nós somos. E como é que Deus então olha para mim e o que eu sou para Deus? Gente, Deus já não tem mais dúvida o que nós somos para Ele. Agora a minha preocupação é o que é que Deus é para você. Por isso que nós pregamos. O que Deus é para você, meu irmão. O esposo, e lembra, gente, que recentemente o padre dizia, e disse até hoje também, que o verdadeiro amor, ele tem que haver o quê? Sacrifício. Sacrifício. Saiba de uma coisa, Ele se sacrificou por você, foi elevado na cruz. Agora eu pergunto para você, quais o sacrifício que você tem feito por amor a Deus? Agora eu peguei. O que é que você tem se sacrificado por amor a Deus? Ou você já se sacrificou? Você já sacrificou suas próprias vontades por amor a Deus? Gente, olha aqui a prova. Não é a falha, não é Deus comigo, mas a falha está eu com Deus. Ele já se sacrificou. Ele é fiel. Ele não desiste de nós e nunca desistiu. Ele nunca tirou os olhos de nós. E você, meu irmão? Ai, 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 focaliza aqui para mim. Vai que eu vou falar. Mas fala aí, grita, gente, fala Deus. Fala Deus. Grita, fala Deus. Ok. Você já está cansado de me ouvir dizendo que relacionamento só dá certo quando as duas partes faz a sua parte. Se um é fiel, o outro tem que ser fiel. Se um faz, o outro tem que fazer. Se um luta, o outro também tem que lutar. Deus já fez, Deus já lutou. Agora e você, meu irmão? Se a sua vida não está dando tão certo, sabe qual é o problema? O problema é porque Deus já fez. Quer dizer, Deus já fez, mas sabe qual é o problema? É porque você ainda não fez a sua parte como esposa. Até respirou fundo. Casamento dá certo quando um vai para um lado e outro vai para o outro? Pelo amor de Deus, gente. Dá certo? Você não consegue ser feliz dessa maneira? E outro. Lembre-se também, os verdadeiros matrimônios consistem nisso. Quando um está, o outro também está. Se não cabe para um lugar para um, não cabe para o outro. Concorda comigo? Sim. Concorda comigo? Sim. Agora me diga, Deus entraria numa balada? Vamos, gente, vamos lá. Eu vou arrebentar mesmo. Eu descansei bem essa semana para chegar aqui com tudo. Agora aguenta. Deus entraria numa balada? Deus entraria numa forrosada? Deus entraria numa cervejada? Deus entraria numa fofocada? E aí?
como é que você quer que sua vida dê certo? Você está querendo ir para um canto onde Deus não vai. Poderia ter aplaudido, mas não tem coragem. Só que seja humilde. Seja humilde e reconheça: esse esposo sabe muito mais do que você. Meu Deus do céu, olha essa homilia de hoje, gente. Deus está fazendo enxergar a nossa vida por meio da realidade de um sacramento de matrimônio. Meu pai, olha só. Então, gente, você está acabando com o seu casamento. Você está estragando essa relação. Você está destruindo a sua vida. Deixe de teimosia. Deixe de ser tão cabeça dura. Deixe de ser tão ignorante. Olha só, meu povo. E outra, gente. Olha só então. Luta de um é luta do outro. O padre sempre disse: luta nossa é luta de Deus. Ou seja, gente, Deus luta comigo. Mas às vezes sou eu que estou deixando de lutar. Frisa exatamente nisso, gente. Para que um relacionamento dê certo, os dois têm que caminharem junto, numa única sintonia. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam o quê? Uma só carne. Isso é que consiste a verdadeira conversão. É sermos um com Deus, tornando-se os novos Cristos. Por isso que Paulo apóstolo disse: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Gente, e outra coisa. Casais que chegaram, gente, a 50 anos de casado, olha só outra pauleira para você. Casais que chegaram a 50 anos de casado, gente, vocês pensam que eles estão juntos porque ainda existe beleza física? Meu filho, se for por beleza física, aquele casamento já tinha sido acabado já faz muito tempo. Tu acha que é por causa de sexo? Coitados. Não tem mais. Não tem, gente. Beleza, juventude, força. Mas sabe por que casais chegam até 50, 60 anos de idade? Aquilo que o padre já disse algumas vezes. É porque ali houve um amor que transcendeu. Ali já não é um amor que ama e o que o outro aparenta ser, mas é aquilo que o outro é. Não importa se você está feio, careca, está desdentado, meu irmão, está com as pelancas, os peitos, tudo para baixo, não importa. Meu filho, quem é casado, vá se preparando. Basta ter o primeiro filho para começar a ver ir para a ladeira abaixo. A barriga cai, gente. Os peitos caem de tanto aquele moleque chupar, mamar. Misericórdia o quê? Minha filha. Cai tudo, gente. Desculpe, não se escandalize com isso não. Porque é uma realidade, meu povo.
Então, gente, não é beleza física que prende matrimônio, muito menos relação sexual. Mas é aquilo que o outro significa. Não importa se está velho, se está engiado, se está com desdentado, se está, meu irmão, com as pelancas para baixo, se está tudo caído, não importa. O que importa é o que você representa para mim. Não importa se você está numa cadeira de roda. O que importa é que eu não consigo viver sem você. Sabe o que significa agora, meu irmão, para o nível espiritual? Chega um momento na vida espiritual, não importa se Deus está fazendo um milagre, se está fazendo a cura, se está resolvendo o problema ou não. O que importa é que eu não vivo sem Deus. Está me entendendo? E repito, se isso não existir, então não existe amor. Não existe amor. Todo mundo fica doido comigo quando eu digo isso. Se não existir isso, gente, não existe amor. Repito, apenas ficou no sentimento. Ou na atração física. Portanto, meu irmão, quem ama a Deus de verdade, não importa, meu irmão. Não importa se a vida não está como eu pedi ou como eu esperava. Não importa se o milagre está vindo ou não. Não importa. Agora o que eu não consigo é viver sem Ti, Senhor. A minha vida não tem sentido sem Ti. Olha, gente, a leitura espiritual que nós fizemos. Olha só. Por isso, meu irmão, que tantos santos da igreja, já, sobretudo, muitos deles já na sua velhice, ou depois de um bom tempo de caminhada, viveram essa noite escura da alma, mas não largaram Deus, como foi Madre Teresa de Calcutá. 50 anos sem sentir Deus. Não sentia. Tinha dúvida se Deus estava presente, tinha dúvida se Deus estava se agradando do que ela estava fazendo. Mas não deixou de fazer, não deixou de rezar, não deixou de estar presente. Porque ela não sentia, mas ela tinha plena certeza. Eu não sinto, Senhor, mas não sei viver sem a Tua presença. Não sei viver estando contigo. Não sei se o Senhor está aqui, mas eu creio que o Senhor está aqui. Isso é que os santos da igreja viveram, gente. Eles não viam, e muitos deles já nem sentiam, mas acreditavam. Depois de toda essa explicação, e aí, galera, há amor ou é sentimento com Deus? Hã? Ou você ainda está naquele estado, gente, que nas dificuldades da vida, ou quando as coisas não seguem como você está, você já está então, no mínimo, caindo num desânimo. Já vindo os pensamentos de desistir, os questionamentos. Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus me ama? Deixe de ser mulher interesseira, mesmo você sendo homem. Deixa de ser interesseiro. Ninguém se agrada, gente, estando com uma pessoa do lado apenas por interesse.
A coisa mais agradável é quando você vê então a pessoa ali porque ama. Deixe de ser interesseiro com as coisas de Deus. Estou falando bem sério mesmo. Deixe dessa mania de querer só saber de Deus, enquanto você está interessado por uma cura, por um milagre, por uma solução de problema. Deixe de ser interesseiro. Repito, Deus não precisa de interesseiros. Deus precisa de quem ama. Esta é a sede de Deus na cruz. Jesus erguido na cruz teve sede, sede de almas que amam. Aplauda mesmo sem preguiça, povo. Aplauda. Eu não quis aplaudir porque se incomodou, doeu. Repito, pela milésima vez, quem não deve não teme. Não precisa ficar chateado. Se você não deve nada, então meu filho, bota um sorriso na cara. Agora se está devendo alguma coisa, meu filho, é porque no fundo do fundo só está por interesse. Repito, Jesus no auge da cruz, erguido numa cruz, teve sede. A sede de Jesus foi sede, gente, de almas que amam, não de almas interesseiras. Só interessado com aquilo que Ele pode te dar. Todo relacionamento, gente, sustentado por interesse, ele não tem futuro, ele não tem substância, ele não vai para frente, não vai dar certo. Mude, converta-se. Busque a Deus porque você ama. Não busca a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você, apesar que Ele pode realizar todas as coisas, apesar que Ele pode sim nos dar, Ele pode realizar. Eu não estou aqui, gente, para negar essa realidade. Eu não estou aqui para negar um Deus que realiza milagres. A igreja crê firmemente em milagres, ela vive de milagres, ela nasceu de milagres. Mas sabe de uma coisa? Muito mais do que fazer milagres, Deus é. Busca a Deus por aquilo que Ele é, meu povo. Eu não vou me cansar de colocar então isso aqui. Não vou, não posso. Amadureça, meu povo, cresça essa fé. Repetindo, e vou repetir sim. Festa da exaltação da Santa Cruz. A cruz foi erguida, a cruz foi exaltada. E quando essa cruz foi exaltada, Ele sentiu sede. Jesus está com sede de almas. Almas que amam. Almas que adoram. Essa foi a sede de Jesus. Jesus não está com sede de almas interesseiras. Sabe por quê? Porque a alma interesseira, ela ganha e logo vai embora. Jesus não quer gente que vem para ir embora. Ele quer gente que venha e fique, e permaneça, e persevera. E só persevera quem ama. Aliás, sabe qual é uma das explicações, só para lembrar, sabe qual é uma das explicações, o porquê que muitas pessoas não recebem milagre? Uma das explicações. Sabe por quê? Porque Deus sabe e Ele te conhece. Salmo 138, Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Porque Deus sabe que se logo você receber um milagre, logo você vai embora. E aí sabe o que Ele faz? Não vamos dar não, para poder Ele continuar. Pois quer milagre? Ame. Ame. Ame.
Dessa explicação você não esperava, né? Se o milagre não está vindo, é porque ele sabe que se ele lhe der, muito rápido você vai embora. E não adianta querer prometer, não, padre, eu prometo que não vou embora. É? Já veio muitas e muitos até mim, com um milagre na mão, prometendo, não vou deixar Deus. Em menos de um mês eu não vi mais a pessoa dentro da igreja. Deus te conhece. Ele sabe que você é pilantra. Quer que eu diga mais? Ele sabe que você é sem vergonha. Com todo respeito, viu? Se ofenderam, gente, comigo? Então, se converta, deixe de ser interesseiro e passa a ser amante. Passa a amar. Porque quem ama não desiste. Quem ama permanece e persevera. Quem ama não larga. Está entendendo? Quem ama não larga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Eita. Valeu, meu povo. Creio em Deus Pai, todo